Oi pessoal, olha que lindo dia, estamos no parque aqui no Campinas, o céu tá muito bonito, é calor mesmo que é inverno ainda no Brasil. Então nesse vídeo, gente, eu pensei para falar um pouquinho sobre língua portuguesa, essas dificuldades que eu tenho com língua, porque muitas vezes as pessoas me perguntam qual coisas são mais difíceis na língua portuguesa. Você pode explicar que é mais difícil para você, como você está pessoa estrangeira, né? Você é gringa, e que é realmente difícil para você nessa língua. Então, vamos começar? Então, pessoal, primeira coisa que eu acho bem difícil em português são os acentos, né? Tem palavras, por exemplo, árvore, eu falo árvore, que tem acento na primeira letra. Em polonês, na minha língua materna, a gente não tem acentos. A gente não tem essas diferentes sílabas tônicas, que às vezes é a primeira, a terceira, segunda sílaba. Em polonês tudo é bem padronizado, você sempre faz o mesmo acento. Então o que acontece? A gente, na hora de aprender português, assim, poloneses como eu, não presta muito atenção com isso. E no final, vai ser um pouco difícil, porque às vezes as pessoas não me entendem, porque eu faço esses tipos de erros, não prestando atenção tanto com acentos. E eu acho, gente, é muito difícil lembrar tudo isso em português. Então, eu acho essa coisa muito difícil para gringos como eu, né, que não tem acentos na língua, para aprender. E mesmo fazer acento na primeira sílaba é tão estranho para mim que eu precisava muito tempo para aprender isso. Gente, é uma coisa bem estranha, mas E segunda coisa são as pronúncias das palavras. Ainda eu tenho dificuldade de falar "on", porque na minha língua a gente tem a, né, vogal a, e on. Na verdade é on, tipo o e nasal, on. E aqui em português temos on, por exemplo, pão, que eu acho que estou perto, mas ainda não certo. Vocês podem me falar se estou falando certo ou não. Ou, por exemplo, também o plural, pães, que ainda não tenho certeza se eu falo isso certo ou errado. Então, eu acho é coisa bem difícil para mim, para aprender, porque eu estou muito tempo já no Brasil, já faz 3 anos, e ainda tenho dificuldade de falar ões, por exemplo. Então, eu acho pronúncia em português é super difícil, assim, que realmente precisa muito tempo, ouvir muito com calma, para tentar repetir todas as notas em português. Gente, por favor, me fala como vocês conseguem lembrar todos os verbos. Verbos no tempos verbais irregulares, porque, por exemplo, lembrar passado de verbo ter, tive, teve, tinha, me faz dor de cabeça, gente. E eu misturo tudo. Na hora de falar sobre a passada, eu falo tudo errado às vezes. E eu sei que tô errada, mas geralmente eu já percebo e depois eu falo, então já acabou. Então, eu acho muito difícil todos os verbos lembrar essas formas irregulares, né? Achei coisa que dificulta demais português. E mesmo assim, lembrar todos os tempos verbais, que tem pretérito perfeito, pretérito mais do que perfeito, e todos os modos subjuntivo, tudo isso eu acho muito difícil. Para mim, para estrangeira, para aprender isso, faz muito tempo já que eu tô no Brasil e ainda tô mais ou menos, muito mais ou menos com essas formas. Eu tenho uma... como falar? Eu tenho uma impressão que é muito rápido para vocês identificar que eu sou gringa. E acho que uma razão é porque eu uso artigos definidos errados.
E aqui entra a minha dificuldade grande em português para lembrar todos os artigos em português, especialmente porque na Polônia muitas vezes a gente usa o contrário. Por exemplo, a mesa, né? E em polonês é mesa, né? Stół, mas stół é masculino. Então sempre eu confundo esses tipos de coisas porque eu tento traduzir da minha língua e tá errado, ou por às vezes eu acho que vai ser feminino porque tem terminação de A e não é. Então, geralmente eu faço muito bagunça com artigos e também é muito difícil para mim para lembrar, para conectar essa informação com algo, porque muitas vezes em polonês está contrário. Então, não sei por que é assim. Talvez vocês sabem porque em todas as línguas os artigos são diferentes. Eu estou votando aqui para fazer algum padrão para todo mundo, pelo menos com artigos. O que vocês acham? Vocês concordam? Eu acho super difícil lembrar todos os artigos para mim. E assim, gente, são as coisas que eu acho são muito difíceis para mim, para aprender. Como eu falei, já estou 3 anos no Brasil e ainda tenho muita dificuldade com sua língua. Eu acho o português é muito difícil, é língua bem difícil por causa dessas coisas. E também tem mais, claro, que a gente precisa aprender, mas você sabe, você pode já perceber que eu aprendi mais rápido e que eu estou aprendendo um pouco mais lento, né, na sua língua. Então, sempre eu falo para pessoas quando elas me perguntam se eu acho português é difícil, eu acho que sim. Eu acho português é muito mais difícil do que inglês, por exemplo. Então, deixem um comentário se vocês concordam com isso ou não. Talvez você tenha alguma experiência com língua portuguesa, não, com língua polonesa. Então vocês ficam à vontade para falar nos comentários o que vocês acham sobre essa língua e deixa sua opinião sobre as minhas dificuldades, se vocês concordam são realmente difíceis, ou talvez porque eu sou polonesa e a minha língua é tão difícil esses pontos, por isso é difícil para mim. Então fica à vontade para comentar e beijos para você. Tchau, tchau.